Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de se instituir plano de saúde para os servidores públicos municipais. Já existe um projeto aqui na casa em tramitação que pretende criar planos de saúde, mas ainda não foi votado em plenário. Hoje nem todos os servidores públicos municipais têm plano de saúde, só os mais antigos. Os mais novos não têm esse benefício. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Câmara em Pauta o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal, Pedro Zenotti Filho. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Oi, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome dos servidores públicos de Guarulhos por poder participar. Tá certo. Também recebemos o presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, o IPREF, Miguel Choeli. Também é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. É meu prazer em estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. E um vereador da Casa, Romildo Santos, do PSDB, que é secretário da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público. Também é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara. O prazer é todo nosso. Eu fiquei muito feliz pelo convite e estou à disposição de todos. Eu queria começar o programa com o presidente do IPREV, fazendo um panorama de como está a situação hoje do servidor público com relação ao plano de saúde. Nem todo mundo tem acesso a esse benefício. Hoje, quem pode ter plano de saúde na cidade? A assistência à saúde prestada pelo IPREF, ela foi criada em 1964, através de lei municipal, que instituiu a Previdência Municipal. É bom lembrar que, à época, o conceito de previdência incluía a assistência social e a assistência à saúde também. Então, por esta razão, no momento em que se criou a Previdência Municipal, criou-se a assistência à saúde de caráter obrigatório. Então, todos os funcionários públicos eram obrigados a contribuir, a participar e a contribuir para a manutenção desse plano. Isto se estendeu até 2005, no momento em que o município, passados 40 anos, mais de 40 anos já da criação da Previdência Municipal, e acompanhando as alterações que a Previdência teve através de legislação federal e às quais o município teve que se adequar, foi preciso, então, fazer a separação entre Previdência e Saúde. Então, criar dois planos diferentes. Aliás, a maior parte dos institutos de previdência sequer tratam de assistência à saúde hoje. Guarulhos é um dos poucos que manteve. Então, em razão dessa necessidade de adequação, inclusive por conta da necessidade de ter uma contribuição especificamente para a previdência e que não poderia ser utilizada para assistência à saúde, então isto fez com que ficasse muito maior a contribuição dos servidores. O plano foi modificado, foi transformado em facultativo para que se viabilizasse a continuidade do atendimento daqueles servidores, alguns deles com 40 anos de contribuição para a Previdência, e aos quais não se podia deixar de continuar prestando esse tipo de assistência. Na época, optou-se, na lei que foi aprovada nesta casa, por fazer um plano fechado. Então, aquele grupo fechou, atendia-se àquele contingente que já havia, aqueles que optaram por permanecer, porque, na verdade, uma parcela deles saiu. E este é o grupo, então, que é atendido hoje. E não havia uma possibilidade, por exemplo, de... A administração continua com o IPREV, a administração desse plano, de começar um plano novo também administrado pelo IPREV, ou isso não é possível em termos de legislação? Não, é possível, claro que é. Pode-se fazer. O que não se pode mais é misturar previdência com assistência à saúde. São coisas distintas. Então, hoje você tem a Previdência Municipal com uma contribuição definida, com os dois grupos, financeiro e capitalizado. Agora, não se pode criar assistência à saúde? Claro que se pode. Aliás, a própria lei, ela prevê que o IPREF realize estudos aí, né, para tentar viabilizar isso, e é coisa que nós temos intenção de fazer e procuramos fazer. Agora, é uma matéria bastante complexa. Não é coisa que se resolva simplesmente, ou facilmente, né, melhor dizendo.
E uma das questões é a questão do custeio mesmo, né? A assistência à saúde hoje é extremamente cara e a pergunta no final é quem é que paga a conta, mas não apenas essa. Como é que você cria um plano sustentável ao longo do tempo? Né? Essa talvez seja a questão mais complicada para se resolver. Pedro, como é que o sindicato tem acompanhado essa questão nesse momento, em 2005, quando houve a paralisação do plano de saúde, que foi fechado, só aquelas pessoas que já tinham permaneceram? Como é que o sindicato acompanhou essa mudança? Bem, Renata, assim, nossa administração do sindicato ela começou em 2006. Então, quando nós assumimos na diretoria, já havia acontecido. Como o Miguel bem disse também, a gente também acredita e o servidor vê da seguinte forma também, que a saúde e a questão previdenciária, ela acaba se separando mesmo, até por questão de lei. Mas assim, desde quando entramos no sindicato, na nossa pauta de reivindicação sempre teve a questão do convênio médico, né, para os servidores. E até em 2009, se eu não me engano a data, quando o secretário de administração era o Marco Arroio, nós tínhamos, né, uma iniciativa, vamos dizer, da administração, por parte dele, de ter a ideia de um próprio hospital do servidor. Porque hoje, assim, falando em números, né, para as pessoas, para os guarulhenses entenderem, nós somos em torno de mais de 30 mil servidores, entre ativos e inativos, Proguaru, SAI, Câmara, né? Então, são 30 mil. Se você, numa média familiar, 3 pessoas, dá 90 mil. Então, somos quase 10% da população de Guarulhos. Então, assim, até a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, ele tem o próprio Hospital do Servidor, né, onde o servidor é atendido. Então, assim, a ideia que nós tínhamos, que pedíamos na pauta de reivindicação para a administração, que infelizmente nunca foi atendido, era essa a ideia. Era ou ter um convênio médico ou a criação do Hospital do Servidor. Por quê? Porque criando o Hospital do Servidor, não é só bom para o servidor, é bom para a cidade também. Porque você, no mínimo aí, né, o Romildo é vereador, faz parte da comissão do funcionalismo, e ele sabe até melhor do que eu, a gente sabe a situação da rede pública de saúde, né? Não só de Guarulhos, como do Brasil inteiro, e como o Miguel disse, saúde é uma coisa complicadíssima. Mas se você conseguisse, né, a administração tirasse da rede pública, vamos supor, 90 mil pessoas, né, com certeza seria bom também para a rede pública. Então, assim, na mudança, quando houve a mudança que o Miguel citou, nós não participamos diretamente. Acompanhamos alguns casos, né, na questão do opcional ou não, e entendemos que seria ótimo, né, a administração, não sei como fazer também, o Miguel falou uma conta complicada, eu também imagino que seja complicada, mas que não seja também esse rombo todo no orçamento. Eu acho que é mais questão de vontade política mesmo. Acho que não só da Casa de Leis, mas principalmente do Executivo, né? Porque teria que partir do Executivo, eu acredito, o Romildo vai falar até melhor sobre isso. Eu acho que teria que partir do Executivo. Vereador, nós temos aqui na casa já um projeto do então vereador Geraldão Abreu, que pretende criar esse plano de assistência à saúde para todos os servidores públicos municipais. O senhor é favorável a esse projeto? Pedro falava também a criação de um hospital municipal, um hospital do servidor. É possível fazer isso em termos de planejamento, a viabilidade disso em termos orçamentários? É possível? Bem, Renata, eu acredito que tudo é possível, né? Só que tem que estudar muito, como o Miguel falou e como o Pedro falou, né? Porque, na realidade, a conta tem que fechar. Se a conta não fechar, não adianta, né? Nós vemos hoje a Previdência Social, que se ela continuar desse jeito, ela não, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais. Tanto que teve mudanças aí ao longo dos anos, né? Do sistema de aposentadoria. Eu digo isso nesse quesito, né? Porque muitas pessoas estavam aposentando mais jovens, vamos dizer assim, com a insalubridade, o PPP, como dizem, né? E isso tudo o que é? É o dinheiro, porque na realidade muitas pessoas hoje não contribuem com o INSS. E a saúde vem como? A saúde já vem de lá de trás, ela já vem, o repasse do SUS é pequeno, os hospitais não conseguem atender a grande demanda. Por quê? Porque muitos não contribuem, mas são atendidos mesmo assim, porque é a prioridade atender todas as pessoas, independente se ela paga INSS ou não. Então, vamos para um outro quesito. O hospital hoje, a capital São Paulo, hoje ela é a UTI do Brasil. Se você for para São Paulo, nos grandes hospitais da capital, eles atendem Minas Gerais, Paraná, você vê carro lá de várias cidades do interior, dos 645 municípios do estado e fora do estado do estado de São Paulo.
Então, se não fosse a capital São Paulo para cuidar de doenças complexas, né, quem cuidaria? Muitas pessoas iam morrer muito mais ainda, né? Agora, vamos voltar aqui para Guarulhos. Como disse o Pedro mesmo, o projeto do Geraldo Abreu, ele é um projeto inconstitucional, né? Como ele mesmo disse, né? O Pedro Zanotti. Esse projeto tem que partir pelo prefeito. Este vereador já fez projetos que geram despesas. Nós não podemos fazer projetos que gerem despesas, e sim tem que partir do executivo, não do legislativo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o projeto do Geraldo, vamos dizer, como o Pedro mesmo disse, são cerca de 30 mil funcionários públicos e servidores públicos, né? Se você pegar só a prefeitura, são 22.500. 22.500, se a gente colocar o custo de R$100 cada um, nós estamos falando de 2.250.000 por mês. Se você pegar isso e multiplicar por 12, nós vamos chegar a quase 27 milhões por ano, né? Então, o que acontece? Eu mesmo tenho um convênio médico aqui, Pedro, presidente Miguel, da Associação 8 de Dezembro. O valor que eu pago hoje é um valor altíssimo. É um plano familiar através da Associação 8 de Dezembro. Eu vou cancelá-lo. Por que eu vou cancelar? Porque eu estou tendo mais opções fora, com mais hospitais, com mais redes de atendimento do que da Associação 8 de Dezembro, infelizmente. Então, qual que é a minha opinião a respeito disso? Minha opinião, na realidade, é que a Câmara Municipal, a Proguaru, o SAI, que estão fora desse projeto, que aqui só está a Prefeitura, né? Só está a Prefeitura. Eles não estão incluídos aqui. E mais a Prefeitura, faça um grande convênio ou uma parceria com uma empresa de seguros que possa atender uma rede maior, o custeio saia menor. Porque nós estamos falando de 30 mil funcionários, como o Pedro mesmo disse, chegou ao número de 90, 2 pessoas por família, né? Plano familiar, 90 mil pessoas. Quanto que cairia esse preço para poder atender essas vidas? Então, seria diferente. Então, aí a questão é matemática, é financeira. Nós estamos falando de saúde, mas a questão é financeira, né? Porque o custo é muito alto. Então, a minha opinião fica aqui, para poder fazer uma parceria, um convênio com uma empresa que tenha uma rede gigantesca e possa atender os funcionários de Guarulhos e sair fora do sistema único de saúde, que hoje está praticamente todo mundo sendo atendido por lá. E aí sobraria mais espaço. Só queria relatar também que no tempo do Eloy Pietá, eu lembro de 2001 a 2008, o Eloy sempre falou, esse prefeito, que ele queria municipalizar a saúde de Guarulhos. Municipalizar a saúde de Guarulhos. Ele não municipalizou, não conseguiu. Veio o Almeida, né, que prometeu o hospital estilo Pérola Baita em Guarulhos. Não conseguiu fazer aqui também. Eu acho que questões financeiras. O Almeida, diferente do Eloy Pietá, ele fez o contrário, ele privatizou, né? Ele repassou. Ele colocou a Santa Casa de São Paulo, tomando conta de várias instituições públicas de saúde da cidade de Guarulhos. Então, se paga para a Santa Casa de São Paulo. Então, aí outra coisa, só para finalizar, aqui, Renata, no artigo 18, no inciso E, está escrito aqui, tratamento do projeto do Geraldo de Abreu, tratamento clínico cirúrgico de moléstias infecto-contagiosas de notificação compulsória, a nível de epidemia. Por exemplo, quem tiver dengue ou quem tiver leptospirose, não vai poder ser atendido. Vai depender, vai ser facultativo. O conselho do IPREF que vai dizer se ele vai ser atendido ou não. Então, está errado. Não pode, né? No projeto do Geraldo é um substitutivo, mas já deveria ter tirado isso ou mudado isso. No artigo 20, no artigo 20 do projeto dele, no inciso D, atendimento nos casos de epidemias, calamidade pública, conflitos sociais, guerras, revoluções e outras perturbações da ordem pública e ainda de envenenamento de caráter coletivo ou outra causa física que atinja maciçamente a população. Diz o seguinte, isso aqui exclui todo o tratamento de epidemias. Então, quer dizer, se de repente agora nós estamos sabendo que algumas pessoas fugiram, que tiveram ebola, se tiver uma epidemia, por exemplo, em Guarulhos, esses funcionários vão poder ser atendidos. Está errado também. Então, tem algumas questões aqui desse projeto, além de ser inconstitucional, né, e tecnicamente errado, ele tem esses itens aqui que me deixam preocupados. Eu acho que tem que abranger tudo. Por isso que a minha opinião é fazer uma parceria ou fazer um convênio com a quantidade de vidas, diminua o valor, porque o valor quem paga somos nós mesmos. Então, eu acho que tem que ser feito um estudo complexo, como diz o Miguel. Não é fácil falar desse tema. Eu acho que a gente vai ter que discutir muito mais ainda e partir do Executivo. Tá certo, a gente vai um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais Câmara em Pauta, falando hoje sobre plano de saúde para os servidores públicos municipais.
queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre a possibilidade de se instituir plano de saúde para os servidores públicos municipais. E hoje nós recebemos o presidente do STAF, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal, Pedro Zanotti Filho, também o presidente do IPREV Guarulhos, Miguel Choeri, e também o vereador Romildo Santos, do PSDB, que é secretário da Comissão de Administração e Funcionalismo Público aqui da Casa. E voltando a essa questão do projeto que foi apresentado pelo então vereador Geraldo Abreu, o IPREV, Miguel, ele participou da elaboração desse projeto, ele foi consultado? Como é que foi esse processo ou não? Foi uma coisa completamente à parte do vereador? Não, nós não tivemos nenhum conhecimento, só tivemos conhecimento depois que o projeto já tramitava. E, inclusive, não temos nenhuma informação se foram feitos estudos de viabilidade econômico, financeiro, o estudo atuarial para sustentação disso. Eu não sei se tem algum tipo de estudo, nenhuma informação. E isso tudo é essencial que se faça. Antes de se propor a criação de um benefício como esse, como disse o Pedro, você vai envolver 90 mil pessoas. 90 mil pessoas que vão se tornar dependentes daquilo. Então não se pode correr o risco de que esse plano, daqui a 4, a 5 ou daqui a 20 anos, que ele fracasse, que ele se torne inviável, que ele se torne insustentável. Para evitar que isso aconteça, é preciso que se faça, primeiro, um estudo prévio muito detalhado e que se planeje, porque há um investimento pesado para ser feito. Então, o custeio deste plano não é barato e vai exigir um compromisso permanente do município, não é? Que deverá incluir no seu orçamento, destinar uma parte da sua receita para este benefício que será concedido. Esse é um benefício permanente e que não pode depois ser modificado sem o risco de deixar estas 90 mil pessoas, ou uma parte delas, em geral a parte mais vulnerável, ao desamparo. Ele não seria custeado apenas pelos funcionários, pelos servidores. Haveria também uma parte da própria prefeitura, da administração. Pois é, exatamente. Mas acontece o seguinte, na verdade, hoje você fazer um planejamento de quanto vai custar uma determinada assistência à saúde daqui a 3 ou 4 anos é praticamente impossível. Sabe, é muito difícil. Os custos
da assistência médica, eles estão crescendo continuamente. O Pedro agora relatava que um dos planos que eles têm veio com reajuste de 19%. Nós estamos falando de um ano em que acumulamos uma inflação de 6% ou 7%, e o plano traz 19% de reajuste. Quer dizer, isso ao longo de alguns anos, para onde você vai? Como é que você garante a sustentabilidade? E no momento em que você institui um plano como esse, e essas 90 mil pessoas aderem, elas abandonam a outra assistência que elas têm. E se elas pretenderem adiante, né, daqui a 5 ou 10 anos, ok. E aqueles que passaram dos limites de idade e que agora, para ir buscar no mercado, vão encontrar preços muito mais elevados, um custo muito mais elevado. Então, é alguma coisa que se precisa de muito cuidado, de muita cautela e de estudos que garantam a sustentabilidade. Eu acho que a palavra-chave será sempre sustentabilidade. E o IPREV tem pensado essa questão, algum tipo de estudo dentro do IPREV para tentar viabilizar um plano de saúde para os servidores? Sim. Estamos ainda num momento muito incipiente, está muito no início. Nós estivemos nos dedicando neste 1 ano e meio, na verdade, para fazer os estudos previdenciários, e isso eu já expus aqui na Câmara algumas vezes. Da parte de saúde, nós começamos agora, estamos estudando ainda os primeiros caminhos para fazer. Ainda não temos estudo atuarial feito, mas estamos começando a fazer isso, a examinar as alternativas que temos para fazer. É nosso objetivo, é o objetivo do IPREV, e, na verdade, o próprio prefeito já disse que gostaria muito que isto fosse viável, que eu levasse para ele um projeto viável a respeito disto. E nós falávamos até de um outro plano que já existe aqui da associação, que fica muito caro. Caso houvesse um plano de saúde da Previdência, a expectativa é que fosse um valor alto também? Ou seria possível fazer um plano um pouco mais popular para os servidores? Na verdade, olha, a assistência à saúde está cara sempre. A questão é, para ficar mais barato para o beneficiário, alguém vai pagar a conta. E se essa conta vai sair do orçamento do município, é muito importante que se faça esses estudos para que o município saiba a que está se comprometendo. Tá certo. E o sindicato, ele tem acompanhado essa expectativa de um plano de saúde, esses estudos do IPREV? Então, Renata, como eu disse, agora sempre foi motivo da nossa pauta, desde na nossa diretoria e das diretorias anteriores também. Como o Miguel falou, nós apresentamos já algumas propostas, desde o governo do Eloy Pietá e para o governo Almeida também, que nesse sentido, entendeu? Eu acho que uma parceria, até saber o número exato, porque, como disse o Romildo, né, nós entre família dá 90 mil servidores. Então, essas pessoas também sairiam, né, da rede pública. Então, a Secretaria de Saúde também teria um custo menor. Não sei se isso tem a ver, mas tem a ver sim, lógico, porque seria uma economia, entre aspas, né? Mas só que tem que se pensar muito mesmo. Então, falamos muito com o prefeito. Eu acho que a Casa de Lei também aqui já teve vários vereadores. A comissão, agora o Romildo faz dessa nova, tinha aquela antiga, já também discutia isso, né? E assim, tem associação. O Miguel comentou sobre a questão do custeio da saúde, realmente é caro. Nós temos algumas parcerias com algumas empresas de convênio e o valor é alto, mesmo tendo desconto. A associação também, 8 de dezembro, deve ter desconto e mesmo assim fica um valor alto. Então, a prefeitura teria que dar um passo, né, em direção a isso. Eu acredito assim, se gasta dinheiro com várias coisas, não que não seja de importância, né? É importante também. Mas nós estamos falando de saúde do servidor e saúde de munícipe, porque o servidor é munícipe também, né? Nós somos guarulhenses também, grande parte. Agora, o Miguel até fugindo do assunto, mas tem a ver também com o assunto, o IPREV agora está instituindo um recadastramento em parceria com a Secretaria de Administração de todos os servidores, saber número de filhos, a idade, tudo bem certo mesmo, né? Porque com o passar do tempo a gente sabe que acaba as próprias pessoas não informando a administração, se casou, se está solteiro, esse tipo de coisa. Mas assim, a gente acompanha, a gente cobra na pauta de reivindicação, como o Miguel disse,
que a prefeitura faz um estudo, o próprio Almeida passou para a gente também, que tinha um interesse já 3, 4 anos atrás de ver a viabilidade disso, né? E aí até volta aquilo que eu já disse, né? Nós até apresentamos uma proposta de criar um convênio, né, do próprio município com o Hospital do Servidor e parceria com algumas clínicas, que eu acho que os médicos de Guarulhos que têm clínicas iam se interessar muito, né, de estar atendendo o servidor público. E um Hospital do Servidor? O orçamento seria muito maior nesse caso do que você instituir um plano de saúde. Será possível construir um Hospital do Servidor na cidade com o orçamento que a prefeitura tem hoje? Então, Renata, sendo um Hospital do Servidor, eu acredito, o Romildo pode dizer melhor sobre lei, que ele é edil, eu não sou, né? Mas assim, eu acredito que com a criação do Hospital do Servidor seria o mesmo de um hospital comum. E eu acredito que a prefeitura pode até capitalizar verba do governo federal para a construção desse hospital. Não sei dizer, aí é questão de lei. Mas o orçamento da saúde, como eu digo, se você criar o hospital, eu não sei os números exatos, mas se você cria esse hospital, você tira 90 mil pessoas da rede normal, que eu digo HMU, as UPAs e tal, você vai canalizar para esse hospital. Entendeu? Então, nós, servidores, ainda temos um monte de coisa que a gente cobra isso, porque vem até o encontro da questão agora, por exemplo, de atestado, não mudando muito o assunto, que a gente teve um decreto em janeiro do então prefeito Carlos Derman, que estava em exercício, onde ele limitou nós, servidores, a consultas médicas, não aceitar mais declaração e tal. Graças a Deus, o Ministério Público do Trabalho já está em cima disso daí, nós já entramos com ação na justiça também, estamos aguardando essa semana, provavelmente esperamos uma liminar derrubando isso, e se não conseguir, o Ministério Público vai tomar providência. Então, se tivesse esse Hospital do Servidor, já não precisaria disso. Por quê? Daí o Hospital do Servidor, sendo servidores que trabalham no Hospital do Servidor, o servidor ia marcar consulta, né, fora do horário de trabalho, ia ter mais uma coisa agendada, que hoje na rede pública não pode, né? O SUS, ele, como disse o Romildo, ele atende a todos e ele tem que ser imparcial. Então, se eu for procurar um dermatologista numa unidade básica de saúde, eu não tenho direito de falar, é à tarde ou é de manhã. Vai ser na vez que tiver a consulta. Na minha vez, no horário que for, vai cair. Então, assim, você vê que é um contrassenso. Porque se a administração coloca nós, servidores, para ser tratado na rede pública, e sabe que a rede pública é assim, como que a administração não aceita o meu atestado de comparecimento no horário de serviço, que eu fui na consulta, né? Eu fui na consulta e eles não aceitam como um comprovante que eu estava em consulta. Então, você vê o contrassenso. Então, mudando um pouco de assunto, aproveitando, tá falando de saúde, né? Então, a gente vê assim, Renata, a gente acredita que é questão de vontade política, né? Eu acho que tinha que partir do Almeida, partir do André, juntamente com a comissão de funcionalismo, que o Romildo faz parte, juntamente com todos os 34 vereadores, né? Apresentar essa proposta. Lógico que os vereadores, né, votam o orçamento, os vereadores vão ter que saber também, né? Porque os vereadores não só representam os servidores, representam todo o município, toda a municipalidade, todos os moradores de Guarulhos. Então, acho que teria que ser construída a 4 mãos, né? A 5 mãos, junto com o Miguel também, com o IPREF, com a prefeitura, o sindicato, né, com os servidores, a Casa de Lei, a comissão de funcionalismo, né, comissão de orçamento. Então, é uma coisa que... Mas tem que se dar um passo. Eu acredito que a ideia do vereador Geraldo, que é servidor, era abrir mesmo esse debate, essa discussão. E o Miguel já vinha aberto também essa discussão, o Almeida também, eu acredito que tenha esse pensamento. Vereador, e como o senhor analisa essa possibilidade de construir um hospital do servidor? É possível fazer parceria com o governo federal, governo estadual, para realizar esse hospital? Tudo é possível, né? Só precisa ter pessoas capacitadas na cidade de Guarulhos, né? Na prefeitura, que infelizmente eu não vejo isso, né? Nós temos vários projetos aqui que nós perdemos para o governo federal, que não são feitos para a cidade de Guarulhos por falta de apresentação de projetos. Não estou dizendo nem na saúde, né, seja na saúde, na educação, no esporte, etc. Né? Vários projetos estão lá no governo federal
e a cidade de Guarulhos, que é a segunda cidade do estado de 645, a oitava de 5.540, infelizmente, deixa a desejar em projetos para o governo federal, né? E a política atrapalha um pouco o estado e o governo federal. Fica um empurra, né? E o prefeito também não precisa de lei para poder ajudar o funcionário público. Se ele quiser, ele pode ajudar. Mas também tem aquele porém, como disse o Pedro e disse o Miguel. Tudo tem que ser feito estudo, né? O Pedro falou do orçamento, e é verdade, o orçamento é a coisa principal. Por quê? Porque o prefeito também, ele não pode passar da lei de responsabilidade fiscal. Se ele passar da lei de responsabilidade fiscal, ele tem que estudar, porque vai subir o orçamento, isso vai cair na folha de pagamento, e tem um X da lei de responsabilidade fiscal que ele tem que gastar. Então, é um projeto complexo, como diz o Pedro, realmente foi bom o Geraldo abrir essa discussão, mas eu acho que isso aí vai se estender muito mais ainda, porque tem que partir do prefeito. Agora, falando de saúde, eu vejo da seguinte maneira também, né? Deixa aqui uma crítica, né? Não só para o estado de São Paulo, eu sou do PSDB, mas eu não concordo com a administração do Hospital Padre Bento, daquela da doutora Madalena, né? Eu deixo aqui registrado o meu sonho de tirar ela de lá, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir tirar ela de lá para ver se melhora o atendimento lá. Outra situação é que o governo federal e todo mundo era contra o CPMF. O que era o CPMF? 0,18 sobre todas as operações financeiras que era destinado para a saúde. Né? E o que aconteceu? Era um dinheiro importantíssimo para a saúde nacional, né? Mas o governo anterior, as pessoas que não estavam no governo, jogavam pedra, que acabava com o CPMF. E aí o presidente Lula assumiu a presidência da República e aí teve que aprovar o projeto de lei de novo. Mas, como as próprias palavras dele, que ele era contra, o que o governo, a Câmara Federal fez? Votou contra o CPMF, acabou com o CPMF. E hoje nós estamos sem o dinheiro do CPMF, que ajudaria muito a saúde. Então são várias questões, porque falar de saúde, custear a saúde, é complexo, né? Porque você vê, nós temos uma farmácia de alto custo em Guarulhos, que ela atende 7 municípios. Tem pessoas que tomam um remédio de R$20 mil. É muito caro. É muito caro. A gente pensa que não. Eu mesmo tenho uma comadre que ela toma um remédio, lá ela é negra, só dá na América Central, né? Essa doença ela tem, né? E aqui o remédio custa R$18 mil, né? Então é estranho, você nunca ouviu falar dessa doença, eu nem conhecia também, entendeu? Então, mas aí você vai, a saúde não é só o atendimento, a saúde é cirurgia, é clínica médica, é isso, é aquilo. Eu tive minha mãe no hospital, Miguel, só vou fazer um relato geral, ela foi atropelada em 97, aqui na frente do Adamastor, né? E ela foi socorrida para o Hospital Pio XII. E uma vergonha. Falaram que só cuidava da minha mãe se eu desse um cheque calção. E a minha mãe trabalhava em hospital Maternidade São Miguel. E 2 meses, quando eu liguei para a diretoria do hospital, falaram, não, infelizmente nós cortamos o convênio de todos os funcionários. Ela trabalhando no hospital, ela não tinha convênio. E aí, o que aconteceu? Eu tive que dar um cheque de R$7 mil calção para atender ela. A UTI era 300 e poucos reais por dia, Pedro. Né? Ela teve traumatismo craniano, quebrou a clavícula, quebrou o pé, ela ficou 1 ano repetindo as coisas, quase morreu. Tive que pagar mais R$1.500,97 para uma ambulância com UTI, com paramédico e com um enfermeiro. Porque ela tremia e ela tinha que tirar uma radiografia, então ela teve que pagar o anestesista também, que foi na época, acho que uns R$200 nesse pacote, né? Para ela parar de tremer para passar na máquina, né? Então só foi onde tinha, só no Campo Belo, em São Paulo. Olha que situação da saúde, né? Foi com a minha mãe. Eu dei o cheque calção, vou deixar minha mãe morrer. Depois de 3, 4 dias, ela foi transferida para o hospital público. E aí a conta veio, sabe quanto? R$6.900, né? Mas foi, mas R$300, 2 dias dá 600. Né? Não, mas teve a aplicação de remédio, teve isso, teve aquilo. Né? Então, eu falei, mas faz a continha aí, coloca a continha no papel, né? Eu não estou me ligando a pagar, mas é um absurdo, eu não tinha condição de pagar. Né? E aí, finalizando, aí quando saiu no SPTV, né, que pessoas estão sendo lesadas no Pio XII, que cobravam 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, né? Eu sustei o cheque, falei, pode protestar. Não estou aqui querendo discutir com vocês saúde, vocês salvaram minha mãe, muito obrigado. Mas agora a questão é financeira, né? E era a Dona Rosa, se eu não me engano. E até hoje eu não paguei essa conta e o hospital fechou e foi denunciado por várias irregularidades. Então, essa é a saúde pública, essa é a saúde privada. Então, a gente tem que discutir bem para que a gente não aconteça aí, o que aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas, não aconteça com os funcionários públicos, que é a nossa responsabilidade, vamos dizer assim, diretamente, e que faz parte da minha comissão, e também das pessoas de Guarulhos. E que eu lembro bem
quando teve o ladrão do trem pagador, acho que da Inglaterra, lembra? Sim. Ele roubou o trem pagador, veio para o Brasil, fugiu. Gastou o dinheiro dele 35 anos no Brasil. Aí ele ficou duro. Aí ele ficou doente. Quando ele ficou doente, ele falou, quero me entregar. Eu vou ficar no Brasil, vou morrer. Aí ele foi preso, voltou para a Inglaterra, porque lá ele ia ser tratado, porque lá a saúde pública ninguém paga nada. Então é vergonhoso para o nosso país, né? Então tá certo, a gente vai mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho no terceiro e último bloco do Câmara em Pauta, hoje falando sobre um plano de saúde para os servidores públicos municipais. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre a possibilidade de se instituir aqui na cidade um plano de saúde para os servidores públicos municipais. E nós recebemos para falar sobre esse assunto o presidente do STAP, o Pedro Zanotti Filho, também o presidente do IPREV, Miguel Choeri, e o vereador Romildo Santos, do PSDB, que é secretário da Comissão de Administração e Funcionalismo Público. A gente falava no bloco anterior sobre essa possibilidade de construir um hospital para o servidor. Miguel acabou não dando a opinião dele sobre o assunto. Miguel, eu queria saber se você acha que isso é possível. Bom, como todas as outras coisas aqui, é possível desde que se saiba de onde vem, quem paga a conta, né? De onde isso sai. Eu acho que é uma possibilidade, claro, sempre é, mas no nosso caso, com o plano que o IPREF administra hoje, a gente não tem porte para esse tipo de coisa. Então, o mais adequado para nós é manter os convênios. Então, nós temos procurado, dentro do IPREF, trabalhar melhorando a rede, melhorando as especialidades que oferecemos, né? E também tornando mais interessante para o conveniado, para o prestador de serviço, atender ao IPREF, né? De modo a concentrar mais os atendimentos em alguns, que a gente tinha uma rede muito grande e vários dos prestadores ali de serviço para nós, para os nossos segurados, eles passavam o ano, aí você fazia uma apuração de quanto ele faturou no ano, tinha faturado R$1.000. Quer dizer, quem trabalha, né, atende lá 1, 2 casos por mês, ele não está muito preocupado em manter uma relação com o IPREF é complicado. Quanto à questão do hospital, Pedro, você se referiu aqui ao fato de que na época em que o Marco Arroio era secretário de administração, houve um projeto. Foi um projeto interessante, mas que também havia uma convergência de oportunidades que estavam ali, que era, nós tínhamos o antigo Hospital Brasil aqui, né, que estava desativado e à venda. Não é? Então, o então proprietário, ele tinha necessidade de fazer rapidamente aquilo, era uma oportunidade interessante. Tentou-se construir, não foi possível na época. Hoje, pensar em construir um
um hospital, eu não tenho ideia. Na verdade, eu não poderia dar aqui uma opinião, dizer, é viável, é melhor, é mais barato. Não tenho ideia de como seria. Isso teria que ser antecedido de um estudo para ver qual o investimento necessário e principalmente o seguinte, né? A notícia que a gente tem a respeito de hospitais é que o investimento inicial que você faz corresponde ao gasto anual com o custeio depois. Então, você investe 40 milhões para conseguir um hospital, determinado número de leitos, construir e equipar. Aí, o custeio disso por ano vai custar outros 40. Aí, todo ano você vai gastar. Então, a suposição de que você faz o investimento e depois o resto é fácil. Não. Em saúde, aliás, como na educação também, pesado não é o investimento, pesado é o custeio. Certo? Manter aquele atendimento, aquilo funcionando com qualidade, é o que é realmente custoso. Então, eu prefiro não opinar, dizer, olha, é viável, não é bom, não é, não sei. Eu gosto de dar esse tipo de posição, de opinião, assim, eu gosto de ter um mínimo de informações, de estudos, e olha, isto aqui é viável, está funcionando, ou o estudo indica que isso é viável. Tá certo. Agora, com relação a esse plano de saúde atual, o antigo, né? Que as pessoas até 2005 tinham esse plano. Como que ele é custeado? Pelo próprio servidor? Há uma parcela aqui da administração também? Não, ele é custeado por contribuição do servidor, uma coparticipação na utilização do serviço e também por uma contribuição, um aporte feito pelo município. Na verdade, nós tínhamos um plano que era custeado à época por uma contribuição, eu já me referi a isso, eram 8% do servidor e outros 8% do ente patronal, da Câmara, do SAI, da Prefeitura. Então, eram 16% sobre a folha do servidor estatutário, era obrigatória a participação, não era facultativa, como que está previsto aqui no plano. Então, esse 16% da folha daquele grupo era utilizado para assistência à saúde e para custear as pensões por morte. Apenas isso. Hoje nós temos uma outra forma de custeio, que é a seguinte: tem uma contribuição estabelecida para os servidores através de uma tabela, que é menor do que aquilo, porque no mesmo momento em que se modificou isso, foi preciso instituir a contribuição previdenciária de 11%. Então não dava para você instituir a contribuição exclusivamente previdenciária de 11% e manter aquela contribuição de 8%, que aí daria 19%. Aí ninguém aguentaria fazer essa contribuição. Então, foi feita uma tabela o custo da participação dos servidores, aqueles que foi transformado em facultativa, aqueles que optaram por continuar, então contribui aquilo. E, na verdade, o Tesouro acaba aí aportando o suficiente para cobrir as deficiências financeiras que ocorrem todo mês, inevitavelmente, já que a contribuição patronal foi muito reduzida. Não sei se ficou claro. E esse aporte é mais ou menos de quanto hoje? Olha, você me pegou, não sei exatamente quanto a gente vai ter de aporte. Eu sei, para este ano aqui a gente está prevendo um gasto total de cerca de 18 milhões. Mas é importante a gente observar o seguinte, que como foi tornado facultativo, aliás, eu acho que é um risco que tem também aqui, é o seguinte, o pessoal mais jovem que participava do grupo, quando foi transformado em facultativo, falou, opa, o mercado me oferece uma assistência mais barata. E aí os mais jovens saíram. Em consequência, metade dos meus segurados hoje são idosos. Agora, quem trabalha com assistência à saúde aí pode dar uma olhada. Como é que você mantém um grupo onde metade dele é idoso? É uma assistência extremamente cara. Né? Então, hoje, o nosso plano ele é completamente atípico. Né? Como não entram novos segurados, você não tem um fluxo de jovens entrando, a cada ano que passa, a idade média do grupo sobe um ano. A despesa fica grande.
E vai crescendo, eu acho que é natural que faça. Nós temos investido muito em melhorar a qualidade do gasto, né? Então, temos feito isso sem reduzir, sem prejudicar a qualidade do atendimento. Então, um acompanhamento mais estreito do faturamento, do que o vereador Romildo, essa dificuldade de um hospital, de repente, apresentar uma conta completamente inesperada, nós lidamos com isso multiplicado por 2.500 segurados, né? Sabe? Então, e nós somos pegos assim, pega um mês, faz um frio maior, aí você descobre assim que teve um aumento enorme nas internações, né? Aí um mês muito seco, não sei o quê, problemas respiratórios. Aí sobe as internações, tua fatura vai lá para cima. E a gente faz um acompanhamento aí junto com os prestadores para ver a qualidade desse atendimento, para fazendo auditoria das contas, para não prejudicar o atendimento que nós fazemos. Então tá certo, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Câmara em Pauta e pedir as considerações finais, começando pelo Pedro Zanotti, aqui do Sindicato dos Funcionários Públicos da cidade. Ver o que você acha também dessa possibilidade do projeto, se há uma vontade política. Não, eu vou pegar, nos agradecimentos finais, vou fazer uma brincadeira que o Romildo vai gostar. Então, a fala do Miguel, então falta vontade política mesmo. Porque nós teríamos que ter o hospital de servidor, porque daí, tendo o hospital de servidor, nós não ia ter essa questão que, infelizmente, aconteceu com a mãe do Romildo, que é essa fatura maior, que seriam os próprios médicos servidores. Então, a prefeitura ia saber realmente, o servidor ficou internado, mas os custos são nossos. Então, o convênio é bom, Miguel, mas seria melhor o hospital de servidores, sabendo que, infelizmente, a gente vê aí que a ANS, né, toda hora tal convênio está bloqueado, não respeitou, cobrou a mais. Essa é uma lista aí dos 60 que não pode mais vender, né? Então seria viável isso. Eu acho que falta vontade política. O Miguel até brincou, eu venho da fala do Miguel, prestei muita atenção na questão da educação, né? Na Secretaria de Educação, ver o custeio que tem a Secretaria de Educação. Quantos céus foram construídos? Qual o tamanho desses céus, né? E agora tem a Secretaria em si da Educação, lá na Claudino Barbosa, ela é ali eu acho que nós não temos um hospital daquele tamanho. Eu acho que deve ser do tamanho do Hospital do Pimentas, o Hospital Geral, que é do Estado. Então, assim, teve vontade política, teve investimento e fez a secretaria enorme, bonita pra caramba e tal. Então, falta, eu acho que é mais vontade, é vontade mesmo do prefeito ver a viabilidade e colocar as mãos mesmo e falar, vou fazer isso daqui. E eu agradeço muito, Renata. Tá certo, obrigada, Pedro. Também muito obrigada ao presidente do IPREF, Choeri. Eu é que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, poder discutir, poder trazer a nossa posição aí, os esclarecimentos que a gente tiver a possibilidade de estar fazendo. Pedro, eu acho que concordo com você aqui no seguinte, que saúde pública é muito melhor realmente do que saúde privada. Eu acho terrível, né? Sempre você entrar num hospital e falar, puxa vida, né? Quem está me atendendo está mais preocupado com a minha saúde ou com o resultado financeiro? É terrível, mas isso é inerente à saúde privada. Isso é uma escolha que o nosso país fez há muito tempo e a gente trabalha dentro dessas escolhas. Eu concordo plenamente que a saúde pública me deixaria muito mais tranquilo, né? Como o Ronald Biggs lá foi fazer na Inglaterra, né? Verdade. Ele entendeu bem isso, falou o quê? Vamos embora para lá, que a saúde lá é pública e lá eu tenho o atendimento que eu preciso. Mas, brincadeiras à parte, foi um prazer estar aqui e nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar, como eu disse, estamos ainda numa fase muito inicial, mas mesmo o trabalho que nós estamos fazendo de recadastramento de servidores, isso aí vai nos permitir, vai nos oferecer elementos até para poder fazer esses estudos, né? Então,
o recadastramento de servidores é uma ação que nós já começamos, com foco na questão previdenciária, mas que vai nos oferecer elementos para fazer estudos mais completos, mais perfeitos, mais confiáveis a respeito desse de qualquer benefício que se pretenda estender aos servidores. Então, tá certo. Obrigada, Miguel. E o vereador Romildo Santos, que também é secretário da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, suas considerações finais. E falta vontade política? Na realidade, falta administração, né? Porque eu vou te responder com uma outra pergunta. Por que os grandes hospitais, eles começam a comprar os imóveis dos lados do hospital para aumentar o estacionamento, para fazer mais um setor de oncologia, quimioterapia, pronto-socorro, e o município não consegue? De onde que vem o dinheiro? Como eles conseguem administrar? Eles atendem pelo SUS, uma parte pelo SUS, uma parte particular. Eles conseguem administrar. Por que toda a estatal ela é privatizada? Né? Porque ela é mal administrada pelo poder público municipal. Quem é o poder público municipal? O que seria o correto? Aqueles funcionários de carreira concursados, que eles fossem responsabilizados pelos prejuízos, eles fossem, não vou dizer condenados, né? Mas se eles fossem afastados pela má eficiência, pela má administração, pela incompetência, e aí sim a máquina pública começaria a funcionar. Porque não adianta fazer um prédio, como disse o Pedro, né? Aqui da educação, custou 37 milhões aquele prédio, né? Da educação. O Adamastor, centro educacional, né? Na realidade ele é da cultura, mas ele foi usado como verba da educação. Então, o Pedro deu uma boa ideia, fazer o centro educacional da saúde. Né? Então, eu faria o prédio, colocaria funcionários da saúde, né? Residentes, de repente, e depois começar a fazer o atendimento. Mas aí precisa ver que tipo de atendimento. Né? Seria com médicos, como que é? O clínico geral? Né? Qual a especialidade que vai atender o servidor? Será que vai ter tudo lá para o servidor? Não vai. Então, eu acho que é o seguinte, na realidade, tem que melhorar a saúde em geral. Em geral. Né? Tem que ter o Hospital da Mulher em Guarulhos, tem que ter o setor de oncologia, de quimioterapia. Por exemplo, o HMU, Renata, não sei se você sabe, mas fez uma parceria com o INPE brasileiro. Hoje, Pedro e Miguel, os atendimentos da parte de ortopedia são excelentes. Lá tem, ali na própria Avenida Bom Clima, em frente da prefeitura, do Fácil, tem o setor do INPE brasileiro, que as pessoas fazem a fisioterapia, né? Hoje, o HMU tem profissionais que eles fazem a própria prótese dentro do HMU. Subiu do atendimento, se não me engano, de 29 ou 30 próteses por mês para 180. É um avanço. O HMU, com aquela condição, daquele tamanho, que o HMU ele tem que ser feito vertical. Não pode ser mais um prédio horizontal do jeito que está. Ele tem que ser um prédio alto, grande, robusto. Quando eu era criança, eu era atendido lá naquele mesmo hospital. Eu não estou tão velho assim, né? Mas já faz algum tempo já, né? E melhorar, dar mais equipamentos. Eu acredito que a gente tem o espaço, que é o HMU, que dá para melhorar. Nós temos o Padre Bento, que o Estado tem que também fazer um prédio vertical, tem que melhorar. Né? Não só a saúde municipal, mas a estadual, em Guarulhos, ela está deixando a desejar. E a gente tem que cobrar dos políticos, sim. Daqueles, não só do vereador Romildo, dos vereadores dessa casa. Os vereadores cobram dos deputados, os deputados cobram do governador, que cobram do presidente, e assim sucessivamente. Porque às vezes as pessoas acham, Renata, que o vereador tem poder de fazer... andar, tem poder de fazer construir, tem poder de fazer aquilo. Nós não temos, nós indicamos, nós solicitamos, nós reivindicamos, né? Como o Pedro faz um sindicato, né? E a situação do Miguel é uma situação pior ainda, porque ele vai passar o chapéu aqui na Câmara, na Prefeitura, para poder atender esses 2.500 conveniados, se não me engano, 1.000 que eram da Prefeitura que ficaram, não é isso? Dá 2.500 no total agora, é isso? Isso aí inclui pensionistas, aposentados. E que aí são da Câmara, sai prefeitura, né? E pessoal ativo também, que tem Câmara, tem SAI, tem prefeitura. Você vê do universo de 30 mil pessoas, funcionários públicos atende 2.500, de 1.000 a 2.500, eu não sei o número exato. Eu perguntei agora para a minha assessoria. Chega a 2.500. Só 2.500? Qual o custo do IPREF? 117 milhões, eles me falaram ali agora, 117 milhões. Assistência à saúde nesse ano aqui, 18 milhões. 18 milhões?
O IPREF todo, né? Todo o custo do IPREF. Só para 2.500. É que aí esse número está incluindo aposentadorias. Tá, pessoal, mas sai dos cofres públicos, né? Você vê, são 117 milhões que custa hoje. Quer dizer, então, é um estudo que a gente tem que fazer detalhadamente e nós precisamos ver qual que é o déficit mensal do IPREF, né? Esse déficit mensal então você começa a colocar tudo isso na ponta do lápis, o caixa não vai aguentar. Guarulhos, a segunda cidade com 4 bilhões e 400 milhões, né, gasta 30% da saúde. E a gente não vê melhoria em nada. 30% de 4 bilhões e 400 milhões, fora o que vem do governo federal, né? Aí você vai para um município pequeno, num posto de saúde tem um atendimento de um mini hospital. Você vai para um PA, que é um pronto atendimento em Guarulhos, né? Não tem nem segurança, né, para os profissionais trabalhar. Fica difícil. Eu ouvi com fiquei orgulhoso de saber que o Nipo vai montar aqui no Pimentas agora, no sítio São Francisco, uma unidade dele, né? Mas precisa ter segurança lá para os profissionais, né? Porque não adianta montar o hospital, como diz o Miguel. E o custeio também. Quanto vai custar? O que vai atender? Senão daqui a pouco nós vamos ter lá, por exemplo, tem um prédio maravilhoso que é o do Pimentas também, mas não dá todo atendimento. Nós temos o Hospital Geral de Guarulhos, que também não dá todo atendimento, né? Não adianta ter o prédio, mas precisa ter o quê? Os profissionais, os equipamentos necessários para poder atender nas grandes demandas, as mais variadas situações da saúde. Tá certo, obrigada, vereador. A gente já está estourando o nosso tempo. E o Câmara em Pauta fica por aqui hoje falando sobre o plano de saúde para os servidores públicos municipais. E você pode participar do Câmara em Pauta também mandando e-mail para a gente, dando sugestões de temas ou fazendo críticas e elogios à nossa programação. É câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa.